Bom dia a todos. A gente poderia fazer ali uma prévia, né, sobre como é que está a reforma tributária. Daqui a pouco a gente passar a primeira etapa ali. Nós preparamos um material para compartilhar aqui nesse evento. Como ele tem um estudo de casos, nós trouxemos algumas informações para compartilhar via slide. E também nós temos feito algumas reuniões com empresas do setor, e eu tenho algumas percepções já de forma geral, assim, ampla, de como está a preparação do segmento como um todo para fim de reforma tributária. Acho que a gente pode aproveitar esses minutinhos para ir já compartilhando. Aqui eu vou compartilhar minha tela para a gente já ir falando a respeito do assunto. Visão de mercado, né, Ivan? A visão de E, mercado e como um todo, né? Antes, para contextualizar, até eu acho uma boa, uhum. sim. Uhum. É, aqui acho que tem um panorama geral, né, e um cronograma de como vão se dar a transição, que quando a gente pensa em reforma tributária ao longo dos anos, a gente tem uma longa transição aqui para os próximos anos, 26 já entrando aqui com a questão de possibilidade de disponibilização ali nas notas fiscais dos campos de IBS e CBS, e aí sucessivamente para os próximos anos temos ações que devem ser tomadas tanto por parte das empresas quanto por parte do fisco. E, e acho que assim, eu percebi um movimento já bem grande das empresas que começaram a se preparar para a reforma tributária ali no ano de 2024, quando nós tivemos ali a votação em congresso e plenário, né, aprovando a reforma tributária de forma bem rápida e acelerada. Então, se criou um grupo de estudos ali que o Bernard Api puxou à frente nesse grupo de estudos para promover, né, estudos com o pessoal mais técnico, buscando, com as PECs que já nós tínhamos já em andamento, construir um cenário tributário mais favorável no nosso futuro. E aí a construção veio nessas etapas que a gente está vendo aqui. No ano de 2024, quando a gente teve essa homologação, e agora 25 com a Lei Complementar 214, teve um movimento de muitas empresas já começarem a trabalhar isso, principalmente por conta de orçamento. Então, grandes empresas necessitam de uma organização maior para pensar no longo prazo, destinar orçamento, destinar verbas para avaliar os impactos, não só na parte tributária, mas, por exemplo, na parte de insumos, na parte de venda, mesmo na parte de planejamento de longo prazo, o que a gente precisa ter de recursos alocados aqui na operação que em um momento futuro vão fazer sentido. Eu me lembro que eu trabalhei por 3 anos e meio dentro do Walmart, e foi bem na época que estava se implementando a nota fiscal eletrônica. E aí o Walmart foi uma das empresas que foi selecionada para trabalhar isso internamente e fazer os testes de homologação desse novo sistema ali da nota fiscal eletrônica. E aí nós tivemos a alocação de várias pessoas, uma pessoa da parte tributária, uma pessoa ou duas da parte de TI, e assim várias pessoas por áreas foram alocadas a um projeto para construir as mudanças internas com a nota fiscal eletrônica. E eu vejo que com a reforma tributária, essas grandes empresas também estão colocando este mesmo movimento para a gente evitar de deixar tudo para a última hora, esse estudo, avaliar de forma prévia quais vão ser os impactos que nós mais vamos sentir na nossa operação. E quanto mais tempo a gente tem para se preparar, melhor fica a nossa percepção sobre aquela legislação e sobre os impactos que eles vão ter na nossa operação. E aí eu comentei antes, né, essa semana a gente fez algumas reuniões com empresas do ramo de proteína animal, algumas com operações somente aqui no Brasil, outras com operações de exportação em maior volume, menor volume, e cada uma delas tem um impacto diferente. Só que a percepção que eu tive de todas essas agendas foi que o setor como um todo ainda não olhou praticamente nada para questões de reforma,
ainda tem que estudar e aprofundar muitos estudos nessa questão, e não deixar para a última hora. Inclusive, empresas grandes, com faturamento plausível para estar com capital aberto na bolsa, ainda não estão olhando porque entendem que nesse momento ainda é muito cedo para pensar e trabalhar a reforma tributária como um todo. Para mim, assim, eu vi alguns movimentos acontecerem na parte tributária e eu acho que isso poderia ser melhor tratado por essas empresas. Porque se a gente fizer uma analogia, né, mesmo com o ingresso ali do PIS e COFINS não cumulativo em 2004. A gente teve uma nova legislação e foi uma transição, né? A gente tinha um formato de tributação e passou-se a ter um novo formato para as empresas do lucro real. E isso, a gente teve algumas legislações que, neste momento, de 2004 para 2005, foram homologadas, instauradas, que passaram a fazer sentido. Então, a 10833, 10637, para empresas do agro, a 10925, que tem uma complexidade tremenda de aplicação, e que ela ainda hoje tem impacto, né? Porque ainda não tivemos a reforma nas empresas, mas eu vejo que ainda se tem uma dificuldade muito grande de trabalhar essa legislação. A informação ela não circula como deveria circular, porque nós, no segmento, a gente tem aqui alguns trabalhos, né, de implementação de benefício como um todo, e quando a gente pensa em uma legislação mais complexa, os benefícios eles são concedidos para beneficiar alguns setores específicos, né? Então, poxa, alguém fez um lobby lá e buscou um benefício específico para o agro. Para quem chega primeiro essas informações? Vai chegar para aquelas grandes empresas que estão mais próximas do cenário governamental, vamos colocar assim, e é mais difícil, eu vejo que é mais difícil chegar naqueles lugares mais longínquos, onde a operação ela cresceu ao longo do tempo, a gente não tem um acompanhamento, a contabilidade evoluiu também ao longo do tempo, e aí a gente tem uma dificuldade maior de implementação desses benefícios. Eu acho que assim, o maior benefício que a gente tem quando a gente fala em estudar a reforma tributária já de forma prévia é a gente pular esses gaps, né? Não termos esses gaps aqui de esse ato de não utilização de benefícios fiscais previstos na legislação. E aí, quando a gente olha para as fases da reforma tributária em si, né? Então, ano que vem a gente tem ali o incremento das alíquotas de 0,9% e 0,1% de CBS e IBS, respectivamente. E essas alíquotas elas devem ser destacadas na nota, mas ainda não tem a obrigatoriedade do recolhimento, desde que as empresas cumpram ali as obrigações acessórias estipuladas pelo governo. Essas obrigações acessórias hoje a gente não tem uma certeza de quais serão, né? A única obrigação acessória que nós temos hoje prevista em lei é a nota fiscal. E daqui para frente, eu imagino que possam sair outras obrigações acessórias necessárias ali para que as empresas não efetuem este recolhimento deste 1%, mesmo que depois a gente tenha a possibilidade de compensar com PIS e COFINS. Quando a gente vai para 2027, a gente tem já uma transição bem mais singular, e até eu vou tratar esse ponto especificamente aqui nesse bate-papo, dessa transição de 27 para de 26 para 27, porque ela tem apenas a questão do PIS e COFINS, né, impactando, mas já tem alguns impactos significativos na operação de todas as empresas. Então, sai o PIS e COFINS, zera-se a alíquota do IPI para aqueles produtos que não têm industrialização na Zona Franca de Manaus, e a gente tem aqui também a possibilidade de incidência do imposto seletivo, o imposto do pecado. Quando a gente vai para 2029, até 2032, a gente tem a transição do ICMS e do ISS para IBS.
Aqui tem um impacto também significativo nas empresas que trabalham com serviço. Então, o ISS hoje, no máximo, ele é 5%, e ele passando para uma alíquota geral de IBS, que está sendo prevista em 18%, a gente tem um impacto significativo aqui com relação ao volume de tributação nos próximos anos, tá bom? A transição ela vai ser longa, vai ser muito debatida e ela vai trazer muitos gaps, né? Como a legislação ela foi planejada e discutida muito por times técnicos, mas na hora de discussão lá no plenário não se teve discussão, teve um alvoroço para aprovação e ali passaram alguns pontos que não foram percebidos e que a gente vai ter que resolver da melhor forma possível agora como sendo bons brasileiros, né? Acho que tem que fechar o áudio, Simone. Fiquem tranquilos, importante. Luiz. Apesar que ele vai entrar. O Luiz está ingressando aqui. Uhum. Só para finalizar essa etapa aqui da parte de transição da reforma, né? A gente tem um impacto significativo em muitas áreas, né? Então, cada área vai ser impactada diferente e é importante a gente trabalhar isso no longo prazo para conseguirmos construir esse conhecimento e dividir isso entre todos os envolvidos aqui da parte operacional da empresa. Eu vou estopar aqui para a gente voltar aqui à discussão e depois eu retomo a apresentação. O Luiz conseguiu ingressar aqui. Andréia, daí eu acho que tu pode tocar. Sim, tá bom. Ali. Que bom que você conseguiu entrar. Bom dia, Luiz. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. Bom, seja bem-vindo, então. A gente começou já, o Ivan começou mostrando a linha do tempo ali da evolução, né, do que acontece lá até 2033. Ele estava mostrando exatamente isso, mas agora a gente pode dar um passo atrás aqui, já que você entrou. Depois a gente segue daquele ponto ali, pode ser? Claro. Tá. Bom, então, gente, como o Ivan estava falando, né, a gente preparou esse conteúdo para vocês, específico, segmentado, porque a gente traz um case, né, traz um case aí, um estudo de caso para vocês, do que o Ivan e o time conseguiram identificar, ver os impactos realmente que a reforma vai trazer para o segmento de vocês. Então, tanto o Ivan, que é o CEO da Domínio Tributário, quanto o Luiz Eduardo, que é o CEO da Sistec, a gente, num formato de parceria, né, numa parceria, a gente trouxe esse conteúdo aqui para vocês, tá? Porque a gente sabe, né, que a reforma ela impacta diretamente o setor agroindustrial aí em diversas frentes, como o Ivan estava falando, né? Então, o nosso foco hoje é mostrar, além da linha do tempo, a evolução da reforma tributária, é mostrar também como as mudanças já estão em curso, podem impactar diretamente no segmento de vocês, né? E trazer informações de modo que vocês consigam se antecipar e trabalhar isso como uma vantagem competitiva e não como um problema. Então, o nosso papo aqui, a gente vai falar sobre tecnologia, sobre operação e sobre inteligência fiscal. Já passamos uma parte, então eu volto aqui, começo contigo, Luiz, né, para dar esse contexto aí setorial, essa visão, falando de tecnologia, né? E aí eu já te pergunto aí como que você está vendo essa movimentação dos teus clientes, né, nesse sentido, se eles já estão olhando aí para os próprios dados, para saber onde que estão os riscos, as oportunidades, né? O que eles têm te perguntado mais sobre isso? É isso que eu queria te perguntar agora nesse momento e mais uma vez te agradecer pela parceria e por ter topado esse papo com a gente. Tá joia. Bom dia a todos aí, peço desculpas pelo atraso na entrada, já digo que não foi culpa minha, eu cheguei no horário, mas não conseguiram me colocar no computador que eu estava, né? Eu precisei mudar de equipamento, talvez meu nome aqui não esteja aparecendo direito, mas é que eu estou em outro equipamento, mas deu tudo certo, graças a Deus, em tempo.
No primeiro momento, eu gostaria de falar diretamente com os meus clientes, né, desculpa, deixa eu responder sua pergunta. Eu fui me apresentar e você tinha me perguntado com relação a como os meus clientes estão vendo essa mudança, né? Eles estão muito antenados, estão bem acompanhando as mudanças, né? Tem entrado muito em contato com a gente, e a Sistec também tem acompanhado isso, né? A gente está hoje com os sistemas todos já preparados para o atual momento, né, da reforma. Eu não peguei o começo da conversa do Ivan aí, até do mês 7 até o mês 9, nós estamos fazendo os testes, né? Então está em período de homologação, a partir do mês 10 já entra em produção. Todos os nossos sistemas já estão preparados nesse momento, e a partir do mês 10 até o final do ano, nós vamos estar com todos os nossos clientes já trabalhando, preparando e configurando, por isso dessa nossa parceria com o Ivan aí, para ajudar nessa transição. A gente tem visto, né, Luiz, e é o que mais tem impactado na operação de vocês ali, uma série de notas técnicas que estão sendo disponibilizadas para a gente começar a regulamentar, né? Então, por trás ali dos campos do IBS e CBS, tem uma série de parametrizações que vocês estão desenvolvendo internamente para melhorar sistemas, para já isso começar a conversar com a parte tributária, né? Que a gente olha um campo muito bonitinho ali na nota fiscal. Ah, legal, apareceu aqui, deu um estalo e apareceu um campo aqui na nota fiscal. Só que isso exige uma série de ajustes internos ali na parte sistêmica, que é o que vocês estão trabalhando, e isso, lógico, dá um conforto maior para as empresas que usam o sistema de vocês, que ali com a transição a gente vai estar com tudo isso ok para começar a rodar, né? E isso é mega importante. Então, muito bom ali a participação. Eu comentei rapidamente ali sobre as fases, né? E comentei essa questão especificamente da disponibilização das notas agora ao longo de 2026, né, das informações na nota fiscal como teste. Eu acho bacana também aqui aproveitar, Luiz, para quem não conhece ainda, né, a Sistec, eu gostaria só que você comentasse aqui, né, qual a tua segmentação específica, né, do teu ERP. Eu acho que a gente pode ter também aqui no nosso público algumas empresas que não conhecem ainda vocês. Ótimo. A Sistec é uma empresa já há mais de 35 anos no mercado, né, de tecnologia. Nós atuamos principalmente no segmento industrial e logístico também, industrial logístico, e na sua maior parte proteína animal, que é o foco principal da nossa webinar. Então a gente tem experiência. Hoje nós contamos com mais de 54 módulos diferentes de atuação, e a gente trabalha com o segmento, com a parte industrial, parte administrativa, parte contábil, fiscal, RH, logística, web, força de vendas. Então a gente pega todo os setores da indústria, né? Nós não dependemos de terceiros para estar gerindo uma empresa, né? Essa que é a Sistec. Hoje nós estamos situados no interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, e já estamos preparados, como eu disse, já para a reforma tributária, né? Hoje a gente tem nos nossos sistemas, além de estar preparado com a reforma, nós usamos muito da inteligência artificial. Nós temos avatares que orientam os nossos clientes, que vão estar disponibilizados com conteúdo da renovação, né, da reforma tributária, a partir de outubro. Então, a partir de outubro, eles vão contar com esse material também com inteligência artificial dentro dos módulos nossos lá. Isso é legal, Luiz. Muito assim, legal. É legal de trazer essa questão de inovação, né, frente aos módulos, e principalmente de inteligência artificial. A gente está numa batida muito grande de automatização de processos, né, através de robôs, então robotização de processos através de RPAs, sistemas sendo mais inteligentes, tudo isso para acelerar, né, o trabalho e nós sermos mais efetivos, né, mais produtivos com relação a isso. A inteligência artificial ela vem para agilizar bastante tudo isso, e vocês já estarem olhando para isso, com certeza é um diferencial e vai auxiliar muito os clientes de vocês que já atendem. Eu entendo que a reforma tributária ela vai
ajudar muito nesse sentido de as pessoas e as empresas utilizarem essas metodologias para terem eficiência na sua parte operacional, com a bagunça que a gente vai ter nos próximos anos aqui com relação a várias metodologias de apuração de custo, por dentro, por fora, avaliação ali de margem grosapada. Então, isso vai ser muito essencial, a gente ter dados consistentes na mão para poder avaliar e, com certeza, ter sistemas que conseguem entregar essas informações de forma célere para os contribuintes vai ser um diferencial muito grande. Aí é muito importante vocês terem isso em mãos. Tecnologia é uma grande aliada, né? Ô, Ivan, só a gente também acabou pulando as etapas aqui. Eu queria que você contasse também aí pro pessoal que está com a gente quem é domínio tributário, né? Como técnico, eu sou um péssimo marqueteiro, mas acho que a domínio tributário ela se considera se coloca como protagonista para estudos, né? Principalmente da reforma tributária, a parte de inovação, benefícios voltados para a inovação, e a parte de tax como um todo. Então, nós nos colocamos como contribuintes aqui das ações das empresas para gerar maior eficiência, para que as empresas consigam focar no seu negócio e utilizar da legislação a seu favor para melhorar e tornar mais eficiente a sua operação, economizando tributos. Acho que, assim, a gente tem uma série de atuações, mas essa é o cerne principal, né? A gente ter protagonista aqui na parte de atuação com relação à reforma e também com relação à parte de benefícios voltados para a inovação. Legal. Aí, pessoal, a gente preparou, então, além dessa introdução, né, falando um pouco aí da tecnologia como aliada, e muito legal ver, né, a movimentação da Sistec já implementando esse tipo de coisa, vem a visão técnica, né, do Ivan, da domínio tributário e contribuindo com tudo isso, e aí a gente preparou, então, aquela linha do tempo que o Ivan estava mostrando para vocês. Ele vai trazer também um pouco do contexto de mercado e aí entrar num case específico que a gente preparou do segmento de vocês. Então, é esse o nosso, né, nossa programação aqui para hoje. Você termina ainda aquela linha do tempo, Ivan, ou já vamos para falar do mercado ali? Eu vou tornar a compartilhar aqui. Luiz, se tu tiveres alguma coisa a contribuir, fica à vontade para falar tu também, André, tá? Até para poder tomar uma aguinha. Tá. E também aproveito para pedir para todos que, se tiverem perguntas, podem ir mandando para a gente aí durante o bate-papo. A gente vai selecionando aqui. Assim que tiver umas brechas, eu vou fazendo as perguntas para eles, ou senão a gente faz lá no final, tá bom? Fiquem à vontade para mandar perguntas. Legal. Vai lá, Ivan. Obrigado. Acho que com relação à contextualização de linha do tempo, já deu para entender que os principais tópicos. E agora eu vou entrar numa linha mais gerencial, que para mim é mega importante a gente entender quais são os impactos como um todo, né, da reforma tributária para o Brasil. E aí, contextualizando, a gente tem no Brasil hoje em torno de 21 milhões de empresas, 21 milhões de empresas cadastradas aqui com CNPJs ativos. Destes, 18 milhões são de empresas do Simples Nacional e aproximadamente 3 milhões estão no lucro presumido e 200 milhões, 0,2 milhões de empresas estão no lucro real, 200 mil empresas estão no lucro real. Então, é um volume muito grande de empresas, e quando a gente fala em qualquer ajuste em tributação, ele tem um impacto muito grande aqui para aumento ou redução da carga tributária. É o que eu vou trazer aqui para vocês nesse momento, de uma mudança que nós temos na legislação ali com relação à reforma tributária, que vai impactar todos nós, e ela parece muito singela, mas quando a gente começa a fazer cálculos, ela se torna bem expressiva. Então, pensando apenas em empresas que estão no Simples Nacional, a gente tem aqui uma perda de benefício fiscal. Hoje, quando nós temos uma comercialização de produto ou serviço entre empresas do Simples e do lucro real, a gente tem que empresas do Simples, ali no DAS, elas recolhem, em média, em torno de 3,5% de PIS e COFINS, de acordo com as alíquotas que são destacadas lá.
E quando essas empresas do lucro real adquirem esses produtos e serviços e esses itens são caracterizados como insumo na sua operação, elas têm o benefício de manutenção do crédito integral de PIS e COFINS sobre essas aquisições. Então, hoje nós temos um crédito de 9,25% sobre as aquisições de empresas do Simples Nacional quando essas aquisições são insumos. Com a reforma tributária, isso deixa de existir. E a gente tem aqui uma redução ou um aumento da carga tributária de aproximadamente 5,75%. E o que representa isso em termos de arrecadação para o fisco? Aí eu tomei a liberdade de fazer uma estimativa. Se nós temos 18 milhões de empresas no Simples, com um faturamento médio de 1 milhão ano, e vamos supor que deste 1 milhão ano, 10% dessa receita seja destinada para as empresas de lucro real que tenham direito a crédito, a gente está falando de um total de vendas ou de receita de 1,8 trilhões. Se nós aplicarmos esse total de receita àquela perda de benefício fiscal de 5,75%, a gente está falando de um aumento de arrecadação por parte do fisco de mais de 100 bilhões de reais. E é uma mudança que parece bobinha, vamos colocar assim, singela, com relação à tributação. Eu não estou entrando no mérito se é merecido ou não, se é devido ou não esse crédito. Eu estou colocando que foi um ajuste que o fisco fez, que, ao meu entender, ele até correto está, porém, ele está olhando o lado do fisco, ou seja, a gente está aumentando a arrecadação só nesse ajuste em 100 bilhões de reais. Ponto. Aí a gente evolui para as empresas de lucro presumido, que nós temos um efeito muito semelhante. As empresas de lucro presumido estão no regime cumulativo de PIS e COFINS e todas as vendas que elas fazem para as empresas de lucro real que geram direito a crédito, as empresas de lucro real podem tomar crédito de 9,25%. E aqui a gente tem uma discrepância de 5,6% de perda de benefício fiscal que hoje é destinado para as empresas de lucro real. E isso, com certeza, ela tem um efeito lá no consumo, né? Esse custo, ele é economizado aqui, ele não é passado para o fisco em termos de arrecadação e o produto fica mais barato para o consumidor final. Quando a gente faz uma estimativa semelhante ao que eu fiz ali para o Simples Nacional, nós temos 3 milhões e 200 empresas do lucro presumido, aproximadamente, considerando um faturamento médio de 10 milhões de reais, que não é nada muito longe da realidade, algumas são muito maiores, outras menores. E se nós pegarmos 10%, apenas 10% dessas receitas, e considerarmos que elas são destinadas para as empresas de lucro real que geram crédito, a gente tem um total de receita de 3,2 trilhões. Aplicando isso àquela perda de benefício fiscal de 5,6, a gente tem um aumento de arrecadação por parte do fisco de mais de 180 bilhões. É muita grana, é muito dinheiro. E aí são quase 300 bilhões. O total de arrecadação, segundo o impostômetro, em 2024 foi de 3 trilhões de reais. Só nesses dois tópicos, e aí podem ser os mais expressivos que estão sendo ajustados aqui com a reforma, a gente tem um aumento real de arrecadação por parte do fisco de 10%. E isso vai refletir no nosso bolso. Vai refletir porque todas as empresas, aí a gente tem acompanhado, né, todos os nossos clientes compram de empresas de lucro real, empresas do presumido e do Simples Nacional. E isso vai ter um impacto de 5% de aumento do custo dessas aquisições. Quando feito esse prólogo, né, eu vou partir agora para o case, especificamente aqui dos estudos que nós fizemos. A gente não vai divulgar quem é o contribuinte, né, mas quais são as informações importantes sobre essa empresa? É uma indústria de proteína animal, trabalha principalmente com abate de bovinos, fatura por ano em torno de 130 milhões
e essa receita ela é toda efetuada no mercado interno. Basicamente, a operação da empresa é em São Paulo, não tem exportação. Então, aqui, isso a gente utiliza bastante para balizar aqui o que a gente vai pegar de informações e o que nós estamos trazendo aqui de alguns pontos que a gente mapeou, que acho que é importante compartilhar aqui, que vão fazer sentido nessa operação de análise com relação à reforma tributária. E aí nós trouxemos aqui 4 pontos de atenção que a gente precisa avaliar. Do total de compras efetuadas por essa empresa, 23% das compras foram feitas de empresas que são inidôneas, ou seja, que não tem CND ativa lá com a Receita. O que isso quer dizer? Que essas empresas aqui, elas compram insumos de fornecedores que podem não estar recolhendo seus impostos em dia. E aí, quando migrarmos para a reforma tributária para 2027, nós temos em legislação que não é permitido o crédito de aquisições aonde o fornecedor não pagou os impostos. Se nós colocarmos isso para operação, isso quer dizer que em 2027 essas aquisições elas ficam 10% mais caras, em média, né? A alíquota de CBS está estimada em 8,5%. Então, essas empresas não terão direito a esse crédito na aquisição se o fornecedor não liquidar os impostos devidos. É expressivo, né? É um acréscimo sobre essas compras de 10%. Do total de compras com direito a crédito IBS e CBS, 21% delas foram feitas de aquisições de empresas optantes pelo Simples Nacional ou pelo presumido. E aqui, novamente, a gente tem mais um impacto, que é um acréscimo de 5% sobre o total destas compras aqui. São apenas 2 exemplos que a gente está trazendo que tem um impacto significativo, porque, por vezes, né, em indústrias como um todo, não tem 10% de margem na sua operação final. E a gente está falando aqui de um acréscimo de 5% ou 10% dentro da operação de custo. Qual é o impacto na minha logística? Como eu vou trabalhar isso com os meus fornecedores? Eu vou trabalhar de forma prévia? Eu vou desenvolver um novo fornecedor? Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Quanto tempo na minha cadeia de fornecedores eu levo para desenvolver um novo fornecedor? Por vezes, o setor de compras, ele tem ali alguns fornecedores já mapeados, mas tem aqueles que são mais sensíveis, tem aquele que tem uma parceria mais duradoura, de longa data, que por mais que tenha um impacto, eu não quero trocar, mas eu tenho que pensar no meu negócio, e aí essa decisão ela tem que ser tratada de forma construtiva. Então, acho que aqui, quanto antes a gente começa a pensar sobre a reforma, os impactos e a quem vai impactar na minha cadeia de fornecedores, ela é mega importante para a gente avaliar o nosso andar da carruagem, como a gente vai se segmentar com relação às nossas atividades. E aí, outro ponto importante, normalmente, as empresas segmentadas na parte de proteína animal têm saldo credor de PIS e COFINS. E isso, na legislação, prevê ali a possibilidade de compensar com a CBS já na migração, desde que ele esteja lançado, e aí a gente tem aqui um ponto de atenção, né? A legislação fala em créditos reconhecidos ali no SPED em 31/12/2026. A legislação sempre colocou que a gente pode retroceder 5 anos, e aqui parece que está tentando ser feita uma mudança para não se questionar ou não se discutir mais os créditos de PIS e COFINS que a gente lança de forma extemporânea nesse momento. Então, aqui isso tem uma discussão jurídica em cima desse tópico que pode ainda render muito pano para manga. E o último item é a questão de saldo credor de ICMS. Esse aqui, para mim, é mais sensível, porque normalmente o perfil aqui de empresas frigoríficas, né, de proteína animal, elas têm acúmulos volumosos de ICMS na sua operação. E esse saldo credor
de ICMS lá em 2032, ele vai ser, desde que esteja reconhecido, ele vai poder ser utilizado a partir de 2033 em 240 parcelas. Cara, isso é muito dinheiro, e é muito tempo para a gente poder utilizar esse valor. Então, esse daqui, para mim, ficou meio torto. Hoje, por exemplo, em São Paulo, que a gente tem uma gestão na parte de ICMS muito eficiente, comparada com outros estados, lógico, né? Vou botar aqui Rio Grande do Sul, que a nossa legislação praticamente não existe com relação à possibilidade de ressarcimento de crédito de ICMS. São Paulo está muito avançado com relação a isso, mas podermos utilizar esse crédito de 240 parcelas é um fluxo de caixa gigante para o governo que a gente está destinando aqui sem poder questionar. Isso realmente me dói. Feito esse prólogo, e aí agora eu passo a parte um pouquinho mais prática com relação às análises dessa empresa que a gente desenvolveu. E aí o primeiro slide que eu trago dessa análise aqui é com a transição agora de 2027. Então, nós pegamos as informações que nós tínhamos da empresa do ano passado, então, a parte de SPED fiscal, contribuições SF e ECD, e com base nesses números a gente fez as projeções para 2027. Inicialmente, a gente tem já aqui um ponto amarelo de muita atenção. O que nos surpreendeu? Que essa empresa ela não reconheceu o crédito presumido de PIS e COFINS na sua apuração. Gente, esse crédito presumido, ele está previsto na legislação desde 2004. São 21 anos que ele está na legislação e a empresa não havia conseguido utilizar desse benefício para reduzir a sua carga tributária. E aí, aqui, não é meu papel colocar certos ou errados, mas assim, a informação na parte tributária, ela não circula. Ela é muito, muito ineficiente com relação à circulação de dados, até porque exige uma capacidade técnica para interpretação muito grande. Tem-se um medo muito grande também de fiscalização, de autuação por parte do fisco, com relação a qualquer coisa que a gente faça de forma equivocada. E nesse caso aqui, a empresa vinha recolhendo por ano em torno de R$200 mil de PIS e COFINS, sem ter necessidade, ou seja, a legislação me prevê que eu tenho um crédito presumido que normalmente eu vou acumular crédito de PIS e COFINS. E isso, de certa forma, ela é resolvida com a reforma tributária, porque fica mais simples essa apuração de impostos, né? Porque, poxa, tem discussões ali em PIS e COFINS no agronegócio do que não é, o que é insumo, o que não é, em parte de indumentárias. Foi por muitos anos discutido se poderia tomar crédito ou não, a questão de higienização das máquinas. Teve muita discussão judicial que demorou e se arrastou no judiciário por anos. Aquelas empresas maiores que entraram com essa discussão ganharam, mas a maioria das empresas menores não utilizaram desses incentivos, dessas mudanças na legislação, desses aperfeiçoamentos aqui na parte fiscal tributária, vinculado ao PIS e COFINS, e ficaram com um custo maior ou tiveram uma lucratividade menor vinculada àquelas operações de empresas que questionaram isso judicialmente. Em 2027, a gente tem que, mesmo não considerando o crédito presumido que vai existir, lá em 2027 já está previsto em lei que tenha um crédito presumido de CBS estipulado, que ainda não está regulamentado, ainda a gente não sabe quais vão ser os percentuais desse crédito presumido, mas mesmo a gente só considerando o que nós temos de legislação hoje, essa apuração de CBS ela já vai ser credora por conta dos ajustes que nós temos em legislação. Evoluindo agora aqui para a transição completa da reforma tributária. Então, a empresa, considerando a receita bruta, e aqui a única diferença que nós fizemos no ano de 2024, que é o primeiro quadrinho aqui de tributação, nós incluímos o crédito presumido de PIS e COFINS, que, de acordo com as estimativas que a gente avaliou, ele é em torno de R$1,5 milhão por ano de crédito presumido para essa companhia.
Então, ela passaria a ter um saldo acumulado de PIS e COFINS aqui, passível de ressarcimento ou compensação com outros impostos. O que nós fizemos? A gente incluiu aqui também o ICMS e o ICMS-ST, que na operação, embora o ICMS próprio ele acabe acumulando, o ICMS-ST ele tem um impacto aqui acumulativo, que gera débito de impostos. Então, se a gente considerar a receita bruta total da empresa ao longo de 2024, incluindo aqui o crédito presumido, a gente tem que a carga tributária da empresa ficou negativa em 0,5%. Voltou aqui. Ela geraria acúmulo de crédito de PIS e COFINS. Ok. Quando a gente vai para 2027, avaliando aqui o cenário, a gente tem que esse saldo credor ele aumenta um pouco. Então, a empresa vai acumular mais créditos na sua operação. Você vai ter um saldo credor maior de CBS. O ICMS vai se manter. E quando a gente vai para 2033, nós estipulamos aqui, tá, em média, o mesmo crédito presumido que nós temos hoje. Então, a gente lançou aqui valores redondos, porque nós não temos valores exatos, mas, em média, o mesmo crédito presumido que a gente tem hoje de IBS e CBS, quando a gente compara com o ICMS, PIS e COFINS. A gente tem que a carga tributária do setor vai ser menor, ou seja, a gente vai acumular mais impostos ao longo da nossa operação pelo ano. Então, aqui uma projeção é de que a gente tenha um acúmulo de carga tributária de 2,5% do total de receita da empresa. E o que isso significa, né? Poxa, eu poderia ficar feliz. Realmente, agora eu vou ter mais créditos que eu vou poder acumular e o governo vai me devolver. Esta é uma visão. No meu ponto de vista, eu prefiro ter o meu dinheiro no meu bolso. Então, se eu tenho 3 milhões lá numa conta gráfica, na contabilidade, que lá valores a recuperar, que estão em poder do fisco, quer dizer que parte do meu recurso está nas mãos do fisco. E aí eu não tenho esse dinheiro para girar com a minha operação, eu não tenho esse dinheiro para comprar insumos, para aumentar a operação. Tem um viés positivo, que eu vou ter maior acúmulo, mas também tem um viés negativo, que eu estou destinando maior parte dos recursos que eu tenho internamente para a mão do fisco. E isso, aí eu relembro vocês dos primeiros 2 slides que eu coloquei ali com relação à parte de compras de empresas do Simples e do Presumido, que eu estou levando mais recursos para a mão do fisco, colocando mais dinheiro na mão lá do nosso maior sócio aqui, né, que é o sócio que nunca perde, para que ele utilize o recurso da melhor forma possível. E aí, fugindo aqui de discussões governamentais, a gente tem esses impactos que, para mim, são muito significativos e que daqui a pouco a gente possa trabalhar com relação a ações nessa transição que a gente vai ter ao longo destes anos, né, para pormenorizar, ou eu posso trabalhar um RICOF, eu posso trabalhar alguma operação diferente na minha operação de compra e venda, industrialização, que me reduza esse impacto negativo na minha carga tributária. Eu acho que assim são avaliações que têm que ser feitas. Quanto antes a gente fizer, melhor vai ser para nós. E aqui eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer bastante, que é a seguinte, né? E aí para o setor cabe como uma luva. Lei 10.925 de 2004. Eu vi muitas empresas em 2010, 12, agora em 24, no nosso case aqui, que ainda não utilizavam esse atributo para reduzir a sua carga tributária, certo? Quantos anos a gente levou para entender que deveríamos utilizar esse benefício?
E isso, por vezes, ocorreu por nós não termos informação na mão, por nós não irmos buscar esses dados, não postergarmos a decisão de estudar uma matéria, de aprofundar estudos sobre alguma legislação posta que caiba à nossa operação. E eu vejo que tem muita gente, muitas empresas, muitos diretores, muitos contadores que estão negligenciando isso no mesmo formato agora com a reforma tributária. Ou seja, ainda não tem legislação consolidada, ainda não tem regulamento. Quando sair, eu vou estudar. Gente, eu preciso ter noção hoje de quais são os principais impactos que a reforma vai ter na minha operação, do que já está desenhado, para saber se a regulamentação veio de acordo com o que a gente tem ali de operação no nosso dia a dia, para saber se a regulamentação está de acordo com o que tem a lei complementar, para saber se esse crédito presumido aqui de CBS e IBS vai se enquadrar numa operação de forma correta, se eu não vou ter uma perda de benefício fiscal comparado com o que nós tínhamos antes. E aí a gente tem N exemplos no passado, né, de regulamentações que Lei Candir, vamos pegar aqui, possibilidades de crédito de ICMS sobre uso e consumo. Até hoje não foi regulamentado. Cara, são anos, décadas aqui de estudos que não tivemos aqui a regulamentação, mas lá na Lei Candir estava prevista a possibilidade desse crédito. Quanto foi se discutido aqui com relação à parte judicial sobre essa temática? Assim, para mim, urge, né, de todas as empresas estudarem e entender sobre a reforma tributária para a gente não deixar na mão do fisco de novo, para não deixar a Deus dará qualquer decisão que tenha impacto sobre a nossa realidade, sobre a nossa operação. Gente, eu sei que o nosso tempo já está acabando, mas aqui, para mim, eu trouxe os principais tópicos que a mim fazem sentido. Me perdoem se eu fui um pouco enfático aqui na operação, mas me dói quando a gente é lesado aqui sem podermos fazer nada com relação ao fisco e sobre o que a gente tem de legislação que é posta para nós na prática. Ou Certo, seja, Andréia? né, Ivan, mais do que entender números, né, o case e toda a tua fala mostra que a reforma tributária, ela é mais um motivo, né, diante de tudo isso que você falou, de tantas outras coisas que já aconteceram e não foram vistas, devidamente vistas e aproveitadas. Hoje é o momento de tomar essas decisões, né? Então, o case mostra aí que a reforma, ela exige decisões estratégicas, inclusive sobre tudo isso que você falou, né? Não é só um olhar fiscal, contábil, mas é um olhar sobre fornecedores, logística, precificação, né? Que você falou muito. Então, na minha visão, né, quem se antecipa disso, né? Essa análise, quem antecipa essa análise, essas projeções, tem a chance de se reposicionar no mercado, se for necessário, e se manter competitivo nesse mercado tão competitivo que a gente tem, né? Então, Luiz, eu não sei, acredito que a tua visão também seja exatamente essa, né? Porque é um momento, né, de reposicionar às vezes, né, de pensar em toda essa cadeia aí, de tudo que ele mostrou e reposicionar a empresa, né? É verdade, eu acho que a gente tem, é um marco, né? A gente tem tempo para poder fazer isso, mas tem que começar. Nós não podemos achar que não, é só 2027, não, é só. Tem tempo, tem tempo, tem tempo. O momento é agora, tem muito trabalho, tem muita coisa para ser vista. E o Ivan foi muito feliz no que ele está falando com relação não só à mudança da reforma, a realmente tá olhando para essas leis. Nós estamos deixando muito dinheiro na mesa aí, muita coisa que precisa ser vista e não é. E o tempo é agora. Eu acho que aproveitar o momento para que já tem que ter olhares para essa mudança tributária, já olhar outras coisas além disso, né? Então, eu acho muito pertinente o case que o Ivan trouxe aí, e eu convido todos os nossos clientes aí, os ouvintes, para tá despertando esse interesse aí de olhar o que a gente está deixando na mesa e já iniciar o trabalho da reforma, né? Acho que Ivan. bom pensar, né, em iniciar esse estudo, porque
é longo, né? Poxa, mesmo a lei complementar são 540 artigos, né? Quanto tempo eu vou levar para entender e avaliar como isso impacta de forma significativa na nossa operação? Eu tenho um tempo de amadurecimento, tempo humano, né? Nós não somos ainda IAs, né? Que lê e interpreta uma legislação em poucos segundos. Então, a gente tem um tempo de amadurecimento até para entender aquele real impacto ali que essa legislação vai ter sobre a nossa operação. E acho que, assim, eu vejo, tá, nos olhos dos nossos consultores, uma felicidade muito grande de trabalhar com a reforma tributária. Que cada case, cada trabalho que a gente tem apresentado sobre a reforma, sobre os impactos, o pessoal fica mega animado, vem, poxa, mas estou adorando estudar com isso, assim, ver os impactos mais gerenciais, porque foge daquela minúcia de números e legislação. Aqui a gente acaba tratando no dia a dia, né, das empresas, quais vão ser os impactos e quais são as ações que a gente tem que desenvolver ou já planejar para executar ao longo dos próximos anos. O que a gente tem que fazer para organizar, criar um orçamento, dedicar recursos, dedicar tempo da nossa operação? Quem vai ser o responsável dessa operação internamente para poder trabalhar esses tópicos de forma mais assertiva e internalizar a legislação, né? De colocar, poxa, aqui eu tenho um gap, né? Aqui na parte de compras eu tenho uma análise que eu tenho que trabalhar com os meus fornecedores. Na parte de venda eu tenho que trabalhar diferente com a equipe com relação à precificação. Quem vai passar esse conhecimento? E eu sei que muitas vezes a equipe interna não tem a mesma força de quem tem um consultor quando vem de fora. Vai vir um consultor aqui falar especificamente sobre os impactos da reforma ou sobre como a gente tem que pensar internamente sobre a reforma. E a linguagem muitas vezes é diferente, porque o contador, ele é técnico, eu sou técnico, a gente tem uma linguagem mais direcionada para análises, para execução, e a comunicação, nossa, ela é diferente de alguém que nasceu para o marketing, né? Mas a gente tem que adequar as linguagens e levar esse conhecimento para as empresas e para os setores de forma diferente. Acho que isso é importante citar. Então, acho que a gente já está partindo para o final aqui, né? Foi muito bom esse papo aí. E aí eu trago para vocês, né? Se você quer saber, né, exatamente como a reforma tributária impacta aí a sua empresa, aonde estão os riscos, aonde estão as oportunidades, né? É importante que você trabalhe com esse tipo de projeção, com esse tipo de análise, como essa que o Ivan mostrou aqui para gente, né? É o tipo de visão que coloca a tua empresa à frente, né? Com clareza, precisão e resultado. Então, para você, se você quiser fazer contato com a gente aí, o nosso time de marketing preparou um QR Code, Ivan, que você tinha compartilhado, se você puder colocar na tela aí, para quem quiser falar com a Coloco gente, né? novamente. Isso. Eu agradeço mais uma vez aí a participação de todo mundo, né, que entrou aí com a gente, do Luiz, né, pela parceria, pela oportunidade aí, pelo Ivan também, pelas contribuições que trouxe para a gente, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, senão a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Eu queria deixar uma última dica, né, sobre a questão da reforma como um todo, como eu vejo que é importante as empresas se prepararem, né? Para mim, assim, qualquer projeto ele tem que ter internamente um líder, ou seja, aquela pessoa que pegue a demanda, coloque embaixo do braço e diga, cara, eu sou o dono disso aqui e ninguém vai ter mais conhecimento da reforma aqui internamente do que eu. E não necessariamente a pessoa tem que ser o contador, porque por vezes o contador ele não tem as características ou perfil técnico, o perfil exigido para lidar com marketing, para lidar com vendas, para lidar com compras, interagir com TI. Então, essa pessoa tem que ter skills diferenciadas para fazer esse projeto rodar, para ela conseguir mapear quais são ali os pontos que ela tem que trabalhar e cobrar que as ações sejam executadas ao longo do tempo, porque só desenhar, fazer o orçamento e não executar, não adianta nada. Então, essa pessoa tem que ser muito proativa e urge de cada empresa ter internamente esse colaborador, seja o dono da empresa, seja quem for, mas tem que ter alguém que esteja antenado para isso e olhando, né, com carinho
essa questão da reforma tributária. Essa semana a gente apresentou um diagnóstico da reforma para uma empresa com faturamento de 10 milhões ano. É uma empresa relativamente pequena, mas só que, cara, eu achei muito bom a interação do dono da empresa com relação à preocupação dele para com a reforma tributária. Poxa, Ivan, eu tenho muita importação, eu estou num lucro presumido, e eu sei que aqui no meu dia a dia vai ter um impacto significativo, eu preciso já mensurar isso. Ele está muito à frente, porque alguém com forte influência na sua operação colocou que isso é importante para ele avaliar. Por que outras empresas também não estão fazendo isso ainda, né? Quanto tempo a gente vai demorar para tomar essa atitude? Sim. Luiz, Muito quer dar bom. alguma dica final aí? Não, eu só agradecer, né, a audiência do pessoal até agora aí, dos nossos clientes, dizer que a partir do dia 1º de setembro a gente já vai ter avatares disponíveis em todos os nossos módulos, né, e as explicações, que vai haver um trabalho de conscientização de todos os nossos clientes para como proceder para a mudança da reforma tributária. E é isso, agradecer a oportunidade de vocês também, da gente estar podendo falar alguma coisa aqui. E parabéns aí, Ivan, pelas colocações aí. Muito obrigado. Obrigado, Luiz, pela parceria, pela abertura de a gente fazer esse evento. Acho que é mega importante fazer essas provocações. É muito bom ter vocês aí como parceiro nessa jornada para a gente conseguir divulgar conhecimento aqui e fortalecer nossa marca educadora vinculada à parte da reforma tributária. Isso aí. Muito obrigada, então, pela presença de todos, né? E até um próximo webinar. Tchau, pessoal.